Bom. Ô Daving, você E- queria falar do que, cara? Então, Fala aí, fala aí. eu estava pensando em falar um pouco sobre filosofia moral. Beleza. Então, aí eu já começar com, propondo a seguinte coisa, vai. Hum, Como a gente vai basear um sistema do zero, assim? O que a gente deve levar em conta para considerar algo bom ou ruim, entende? Faz tempo que eu excelente, não leio filosofia, então eu tô bem enferrujado. excelente pergunta, cara, porque a ética, na verdade, eu entendo que é a última coisa que a gente deve construir na filosofia. Primeiro tem que ser epistemologia, depois ontologia e metafísica e por último a ética. Sim? Mas, Concordo, concordo. mas também assim, é um fato que o ser humano é um indivíduo que pensa, sabe? Isso é um ponto que, se você quiser partir disso, eu entendo que você, a partir do momento que você se dá conta de que você está em interação com outras mentes, você já tem aí, em primeiro lugar, uma epistemologia embutida, mesmo que você não explicite isso, né? Quando você se reconhece como um ser que pensa, que está em interação com outros, você já está usando um método para você poder afirmar alguma coisa. E isso já é uma ontologia também, ainda que rudimentar. Existe a mente, né? E existem outros, então existe uma exterioridade. Isso aí já envolve uma filosofia mais ou menos desenvolvida. Aí quando você fala de ética, você tem a ver assim, você está falando como eu devo lidar com essa realidade que eu conheço, né? E na qual eu estou, e da qual eu sou configurado, né? Eu sou composto por essa realidade. Como que eu vou lidar com isso? Eu não continuei a leitura da Crítica da Razão Prática, eu tenho que voltar para ela. Eu li cerca de um terço, mas eu gosto muito do pensamento do Kant no campo moral, quando ele fala: haja como se houvesse uma lei natural que determina que você se comporte dessa forma, né? E aí ele encontra um molde da razão que revela o comportamento ideal do indivíduo. Sempre que a gente age, a gente deve pensar como que alguém no meu lugar, como que assim, uma pessoa qualquer, abstratamente, agiria ou qual seria o comportamento que eu recomendaria para uma pessoa que estivesse nessa posição, sabe? Independentemente das minhas preferências, dos meus desejos, das minhas inclinações, dos meus sentimentos. Um indivíduo, enquanto indivíduo, que estivesse nessa situação, qual seria o comportamento recomendável? E essa recomendação é uma coisa racional, considerando que trata-se de um indivíduo autoconsciente que lida com recursos que são finitos, que está em interação com outros indivíduos que também poderiam desejar os recursos que estão na posse desse indivíduo. Como que ele vai agir nessa situação? E aí, com essa fórmula, o Kant extrai o seu imperativo categórico, né? Haja como se você estivesse dando exemplo para o restante da humanidade na sua ação. E eu entendo que, em grande medida, o Kant está correto com respeito a isso. Porque, uma vez que nós somos seres pensantes, autoconscientes, essa é a essência desse eu esse eu que reflete, né? O, a ação dele não pode ser instintiva, não pode ser impulsiva, porque ela não é justificável. Para uma ação ser justificável, para que ela possa ser defendida com argumentos, ela tem que estar dentro desse parâmetro e deste modelo racional. E isso é uma coisa abstrata. Esse que é o grande problema da filosofia do Kant. Ele coloca a ação dentro da abstração. Mas nós não somos seres abstratos. Sempre que a gente age, nós estamos agindo concretamente, dentro de um contexto histórico. Como que eu vou justificar a minha ação com base em uma coisa abstrata se a ação sempre é concreta? E a abstração pode não corresponder ao modo específico como eu posso me comportar nessa situação. O Kant chega a falar que se eu tiver que mentir para salvar uma vida, eu não posso fazer isso, porque a mentira não é recomendável. Né? Se todos mentissem, se todos inventassem falsidades, se todos se enganassem mutuamente, não poderia haver sociedade. Mas aí eu já discordo dele. Na minha filosofia, o ser racional é uma mistura. Ele não é puramente pensamento, não é puramente razão, mas ele tem um pé na empiria. Ele é composto também por percepções, né? Nós somos seres essencialmente limitados, afetados,
E essas afetações estão inclusive dentro de nós, elas nos compõem como a nossa receita. Então nós somos um pensamento que tende ao infinito e ao mesmo tempo nós somos prensados pelas percepções. E essas percepções compõem os nossos corpos físicos, né? Os nossos corpos físicos são compostos de percepções que dependem de uma mente para existir, e os objetos ao nosso redor todos também são compostos de percepções. De modo que a nossa constituição enquanto seres finitos é esta. Nós somos uma mente que está contida por algo fora de si. Né? E aí, o Daving, a questão é como agir considerando esse molde da razão, né, que me indica uma forma exemplar de conduta, sabendo que naquele caso concreto talvez haja uma justificativa lógica para eu agir de um modo diferente desse que a razão me aponta. Então parece que é uma coisa contraditória. A razão me indica que eu devo agir de modo exemplar, mas ao Sim. mesmo tempo a razão concretamente me indica que nesse caso eu vou ter que cometer uma ação que eu não recomendaria para o restante da humanidade, porque pode ter uma exceção no meu caso que me leva a agir de uma outra forma. Por exemplo, eu posso precisar roubar para salvar uma vida. Rafa, você é Oi. consequencialista? Aí é que tá, cara. Você vê, quando eu começo a construir a minha ética, eu, a princípio, sou um deontologista, por ser racionalista, mas Compreendo, compreendo. eu acabo pendendo também para o consequencialismo, entendeu? Eu gosto muito da filosofia utilitarista. Quando eu ouço os caras construírem o pensamento deles, eu vejo muito nexo no que eles estão falando. Porque é como eu estou falando, no caso concreto, pode haver algo que justifique que eu tire o bem de uma pessoa, entendeu? Um bem que pertence a ela, que ela conquistou com o seu trabalho ou que ela recebeu em doação. Porque se eu não tirar este bem dela, pode haver algo que será danoso para um grande número de pessoas. Então, eu vou Sim, tirar sim, este sim. bem para evitar um mal maior. Então, Por exemplo, o trem, né? Lá, o trem de uma pessoa e 3 pessoas. esse experimento mental do trem é valioso, cara. E eu não sei, assim, eu nunca vi um deontologista enfrentando esse problema. Como que Né? eu Não vou? tem como, né? Então, Ele aí é que tá. provavelmente vai dizer que matar uma pessoa e matar 3 pessoas é a mesma coisa, entendeu? Não tem valor de ética nessa questão. É absurdo pensar dessa forma, sabe? O ser humano Exatamente. sempre é limitado e, portanto, ele está delimitado no tempo e no espaço, e ele está em interação com outros seres autoconscientes que também buscam os seus interesses, e muitas vezes ele vai ter que fazer cálculos no momento de agir. Então, eu confesso que eu ainda não tenho um nome para a minha escola ética, e eu nem sei se existe uma escola ética específica na qual eu me encaixo, sabe? Porque eu concordo, por um lado, com o Kant, com o seu abstracionismo, com a sua crítica da razão prática, e ao mesmo É, tempo eu sei a que quando eu for moral. agir, eu vou ter que escolher. E quem vai escolher será eu, e ninguém pode escolher no meu lugar. E você também, quando você for agir, eu não vou poder julgar a sua conduta, porque talvez no seu lugar eu tivesse escolhido de um modo diferente desse que eu imagino que eu escolheria agora. Sabe, eu na sua condição, com o seu conhecimento na pressão do momento, talvez eu escolhesse de uma forma diferente da que eu hipotetizo que eu escolheria. Então eu nunca vou saber se você foi ético e você também nunca vai poder saber se eu fui ético na minha atitude. É um negócio muito louco isso. Que paradoxo, não sabia disso. Eu achei interessante vocês mencionaram o problema do trolley também. Porque apesar de ele ser uma. Apesar de ele fazer uma oposição muito grande à deontologia, eu acho que ele também complica o utilitarismo. Porque, Né? assim. Complica. Oi? Oi? Complica mesmo. Sim, porque você pensa, tá. No utilitarista ele vai fácil, ele sempre vai querer salvar o maior número de vidas possível, entende? Só que aí a questão, tipo, o utilitarismo ele também presume que ele consiga ver o quanto aquele fim vai poder dar mais prazer e minimizar a dor, né? Tipo, Oi. você presume o cálculo, você presume o quanto aquilo vai fazer mais bem, entende? O problema é, e se a gente não conseguir medir?
quando a gente tem muitas variáveis, sabe? Ou o fato de a gente medir o quanto é, não necessariamente vai confirmar aquela realidade, sabe? Porque a realidade é muito imprevisível. Então, tipo, no problema do trolley, vai. Tem 3 pessoas e uma pessoa de cada lado. Só que aí, sei lá, a única pessoa que vai morrer sabe a cura do câncer, sabe? Uhum. Ou, não sei, tem 100 pessoas e é uma pessoa que sabe a cura do câncer, assim. Eu acho que também é uma forma de você tentar ver o quanto o utilitarismo também sofre pressão nesse exemplo. Uhum. É isso. Você está É, falando sabe de. que Peraí, você está falando de trolley? Sim, sim, do problema dos trilhos, né? Ah, tá, entendi. É que é o trolley problem, acho que Beleza. é do... Eu esqueci o nome em Ah, tá, eu português. achei que era Bom, o. Você acha que isso é um desafio para a deontologia ou para o utilitarismo? pros dois, porque eu acho que é muito contraintuitivo os dois resultados, sabe? Hum, Um resultado, você pode ter a dificuldade de inferir quais consequências são as piores, sabe? hum, E aí o utilitarismo fica tipo, tá, como é que eu calculo isso, entende? Porque uhum, essa impossibilidade do cálculo poderia comprometer, entendeu? Todo o sistema ético, que é você poder saber qual o fim vai ser melhor. E aí, para uhum, deontologia, é óbvio. Achar que 3 pessoas, ou sei lá, a vida de várias pessoas, o de uma pessoa pode sobrepor, ou que não tem diferença, entendeu? uhum. Acho que isso que torna, tipo, os dois resultados contraintuitivos, entende? Eu entendo. Fala, Davi. como é que se diga, você não tem a obrigação de salvar 3 pessoas, você só tem a obrigação é, de não causar dano, no caso, não a de salvar as 3 pessoas. O Davi falou muito bem, porque a ética diz respeito ao modo como devemos agir, né? Então, se você tem o trem, que é uma situação que você não criou, você tem o poder de salvar as vidas ou não. Agora a questão é, existe algo que impõe a você a obrigação de salvar as vidas? E aqui eu recorro à filosofia do Sartre, né? O Sartre, ele era muito parecido com o Kant, quando ele falava sobre a necessidade de agirmos, né? Sabendo que com a nossa ação nós estamos como que abrindo um precedente para todas as outras pessoas, né? E você nunca vai conseguir fugir dessa responsabilidade, mesmo que você finja que você não é responsável pelos seus atos. No momento da ação, você está como que criando o próprio valor da sua conduta, né? Para o Sartre não há um valor prévio, mas somos nós mesmos que criamos o valor. No momento que nós agimos, nós estamos escolhendo a nós mesmos, nós estamos escolhendo aquilo que nós somos. Não existe algo que determina que você escolha isso, mas é a nossa escolha que configura o nosso próprio ser, porque para ele a existência precede a essência, né? Nós existimos para nos construirmos concretamente nas nossas ações. Ainda que eu tenha muitas ressalvas ao modo como ele coloca isso, tá? Eu entendo que é contraditório que uma coisa exista sem ter essência. Se uma coisa existe, ela tem que ter um conjunto de atributos que a definam, que façam com que ela seja aquilo que ela é, tá? Então eu não coloco com essas palavras dele, mas eu entendo que existe algo de precioso na filosofia dele quando ele fala que você não vai fugir da responsabilidade dos seus atos, sabe? Mesmo que você tente ignorar a ética, o fato é que você é um ser autoconsciente que busca justificar os seus atos e sempre que você argumenta, você já está pressupondo a validade da razão como uma ferramenta para mostrar a verdade. Então, sempre que você entra em qualquer reflexão sobre o seu comportamento, você já está pressupondo uma ética aí. Resta você assumir isso. Porque se você rejeita a ética, como muitas pessoas fazem, né? A gente vê no Discord, às vezes alguém que fala, eu não ligo para a ética, eu não tô nem aí. Então, mas por que você está enunciando isso? Por que você está verbalizando isso? Por que você está racionalizando esse fato? Quando você afirma isso, você está usando a sua razão para julgar a realidade e dizer que a ética é irrelevante. Mas com isso você já está pressupondo que existe uma forma adequada de se comportar, ou seja, você deve seguir a razão, você deve seguir a realidade que você encontra. Se você realmente não se importasse com a ética, com um comportamento correto, você seria como um animal que é guiado apenas pelo instinto, que não reflete sobre os seus atos, que apenas faz aquilo que deseja
e se contenta com isso. Mas como você é um ser que abstrai, você é um ser que raciocina no nível muito mais alto que os animais em geral, você sabe também que existe algo que mostra qual que é a conduta correta ou não. E isso que aponta a conduta correta é a razão. E a razão, ela tem um molde genérico, né? Aí é que tá, ele é genérico. Ou seja, ele vale em geral, na maioria das situações. Mas concretamente, eu entendo que existem casos sim que nós vamos ter que abrir exceções, né? Igual quando o Kant fala da mentira. Será que a mentira é uma coisa absolutamente reprovável em toda e qualquer condição? Né? Será que realmente não existem casos em que, para proteger a vida, para proteger a liberdade, não é louvável, né, naquele caso concreto, a pessoa enganar os demais? Né? E eu entendo que isso é uma coisa até intuitiva, sabe? Não é necessário raciocinar muito para ver o erro do Kant quando ele chega nesses exageros, né, de elevar o ser humano a uma categoria estática que deve se guiar de acordo com uma fórmula que ele escreveu. Né? Enfim, é isso. Mas primeiro não vem a ontologia, depois a epistemologia, depois a ética. Você comentou aí. Você disse que primeiro vem a epistemologia. Uhum. Sim. Mas não é ontologia primeiro, depois a epistemologia, porque existem seres que a gente nem sabe o que são. Como que você vai saber se você não tem uma epistemologia? Quer dizer, eu sou mais do racionalismo. Assim, existem coisas que a gente ainda não conhece, mas que poderá conhecer, não é mesmo? Sim. Então, faz parte do ser, porque a episteme, ela implica no ser. E a ética, eu vejo também que ela implica na epistemologia, para saber o que é que nos faz bem. É como se ética, se então epistemologia, se então ontologia. Fica nesse diagrama de Venn, assim, que eu faço. Uhum. Mas, Rafael, Diga. aí a pergunta importante, tipo, como é que você estabelece essa ética universal, guiada pela razão, considerando as circunstâncias que a gente tanto fala? Você Tipo, não vai. Aí é que tá, cara. porque Fala. parece uma coisa de complicada, e eu não sei. Eu acho que seja possível, entendeu? Mas é claro, o Davi começou a falar, né? A gente tem que estabelecer uma epistemologia e tudo mais, ontologia, para poder começar o estudo ético. E assim, se a gente tem que considerar as circunstâncias para cada caso, a gente vai ter que associar esse pensamento ético ao quê? Sei lá, história, sociologia, sabe? Uhum. E aí que tá a complicação, porque tem gente que vê isso e fala, ah, a gente vai cair no relativismo, sabe? Uhum. E não sei. Vê Aí, aí. esse que é o grande problema. Me parece que você nunca vai conseguir determinar se uma ação realmente é ética, porque para você fazer isso, não basta você saber, em geral, se essa conduta é aprovável ou reprovável. Você tem que saber em concreto. Você vai ter que pesar os prós e os contras. E quem consegue fazer isso se nós somos seres limitados, ignorantes de todas as variáveis envolvidas naquela conduta? É esse Sim. que é o grande problema, tá? No resumo que eu fiz, né, da parte que eu li da crítica da razão prática, eu coloquei que o Kant dizia que os sentimentos nos revelam o que causa prazer e desprazer, servindo de guia para a busca da felicidade conforme o que os sentidos nos apresentam, dando-nos leis práticas. Mas a razão nos apresenta leis morais, independentemente das condições empíricas, sem nenhum resquício psicológico que configurariam o nosso verdadeiro dever. Né? Então, para o Kant, o dever é algo puro, separado da experiência. No caso, os sentidos nos mostram como ser felizes. Tá? Então, a gente sabe pela empiria como que uma pessoa pode ser feliz, ou seja, saciando as suas necessidades. Mas a razão nos indica como sermos dignos da felicidade. Então, uma coisa é você saber como você deve se comportar para fugir da dor, e outra coisa é como se comportar para que você se torne merecedor dessa condição.
né? É que para o Kant as coisas eram sempre a priori, né? Você vai saber se a ação é correta de acordo com essa lei universal, né? Haja como se houvesse uma lei que determina que você se comporte dessa forma, como se fosse algo irresistível, né? Então não tem análise de caso concreto, não tem esse negócio de individualismo, né? É uma coisa bem, bem universalista, né? Aí eu coloquei mais algumas coisas aqui que, segundo Kant, o que faz a ligação entre a moralidade e o dever é o ideal de uma ação suprema que ordena o mundo não apenas fisicamente, mas também teleologicamente, de modo a nos impor deveres de conduta, que faça com que a felicidade seja o bem supremo em si mesma. Ou melhor, a felicidade não seja o bem supremo em si mesma, mas sim a felicidade adequada à moral, de modo que o ser racional encontre um fundamento para a obediência aos deveres que a razão pura indica, havendo assim uma relação entre a felicidade e o merecimento, ainda que isso não se verifique no plano sensível, mas apenas no inteligível. Em outras palavras, haja como se houvesse uma lei que recompensará você futuramente pela sua conduta. O Kant pegou o cristianismo, tirou o aspecto místico, religioso, sentimental e apresentou em forma de filosofia. Que coisa interessante, né? Essa ética dele não é nada mais do que a ética cristã, sem o elemento sobrenatural, né? Ele até fala, Sem ele, o elemento da moral arbitrária da religião, né? mas é que tá, o Diobrando, a religião cristã e Não o... falei nada. Eu não falei nada. Ah, não, foi o Maxwell que falou. É o seguinte, não, porque é o seguinte, essa máxima do Kant de você agir, né, como se houvesse uma lei que determina você agir desse modo, é o ideal cristão, de você se comportar de acordo com essa lei que, segundo os cristãos, não é arbitrária, mas ela foi colocada por Deus no coração do ser humano e ela reflete a natureza do próprio Deus. E o Kant, de certo modo, concorda com isso quando ele fala desse Deus hipotetizado pela moral. Você reconhece a existência do dever moral e, por consequência, você reconhece esse Deus. Você não conhece a Deus, segundo Kant, porque aí você precisaria da tríplice operação, né? Você precisaria captar o fenômeno na sua percepção, depois você faria uma organização dessas percepções de acordo com as regras do entendimento e, por fim, você abstrairia o conceito racional. Deus não é passível disso, mas apesar de nós não o conhecermos, nós podemos reconhecê-lo não pela lógica e sim pela moral, segundo Kant, porque quando a gente encontra essa lei, né, a gente ao mesmo tempo nota que deve haver o quê? Um legislador supremo e um juiz que recompensará cada um de acordo com seus atos. Então, apesar de a felicidade não ser o móvel da conduta humana, a gente tem que agir como se soubéssemos que de fato haverá uma recompensa por agirmos de modo ético, sabe? Por isso que eu falo, ele tirou Deus, ele tirou o Deus cristão, deixou um Deus puramente filosófico, né? Tirou Jesus, tirou Bíblia, tirou o céu, tirou o inferno e manteve o cristianismo no demais, sabe? Essa não foi, Não não. seria. Só uma pergunta. Essa questão de ele dar recompensa pelos atos não seria tecnicamente o céu dessa questão? Sim, seria, exatamente, mas o Kant não usa essa expressão, né? Por isso que eu estou falando, o cristão ele não pode se comportar como se ele quisesse merecer o paraíso, né? Ele não pode fazer isso. Ah, eu vou trabalhar tudo aquilo que eu posso aqui para merecer a salvação. Assim, no catolicismo, eu sei que o cristão ele realmente ele se torna merecedor, mas isso é pela operação da graça de Deus, né? Deus faz com que o crente consiga vencer pelos seus próprios méritos, por mais contraditório que pareça. Agora, no protestantismo, não existe nenhum merecimento, é apenas
o crente, ele recebe a salvação como um presente dado por Deus. Ele apenas estende a mão como o mendigo estende a mão para receber a esmola, né? O crente recebe pela fé essa salvação que Deus oferece em Cristo. E o Kant, como era protestante, ele tinha essa visão, né? O crente obedece à lei de Deus como reação à salvação que ele já recebeu. Então, ele obedece a Deus por gratidão, por alegria, né? Por querer ser como o seu Pai Celestial, por imitar a Deus. Então, o Kant ele pega esse esqueleto intelectual da ética e apresenta com vestes filosóficas, tá? E, ao meu ver, ele argumenta muito bem, né? Eu até coloquei aqui, ó, como os seres humanos têm desejos diferentes em relação aos mesmos objetos, ou desejam os mesmos objetos ao mesmo tempo, suas sensações não podem fundamentar a determinação da vontade, nem quanto à forma, nem quanto ao conteúdo, que só pode ser fornecida, ou melhor, essa determinação da vontade só pode ser fornecida por uma lei prática que apresente universalidade. Se cada um buscasse apenas satisfazer seus desejos circunstanciais, tendo a busca da felicidade pessoal como uma lei objetiva, o resultado seria a desordem social, com a provável destruição dos próprios objetos desejados, provocando infelicidade geral. Então, se cada um buscar aquilo que é seu, ninguém vai ter nada no fim das contas. Nós teremos o caos, né? Aí o Kant fala, um princípio prático universal conserva os objetos desejados, regrando o seu usufruto sem prejudicar os outros indivíduos, pela observação de que uma conduta exemplar, que sirva de modelo para toda a humanidade, mostra-se imperativa sobre a vontade e não apenas orientativa, como é o caso da satisfação dos desejos. Em outras palavras, o indivíduo deve desejar aquilo que está de acordo com a forma de uma legislação universal, ao invés de simplesmente agir como bem quiser. Vocês veem a semelhança entre isso aqui e a ética da propriedade privada, né? Quando os anarcocapitalistas falam que nós temos recursos escassos, eles falam que é necessário que haja uma lei que mostre quem é o dono daquilo, né? E aí eles falam que essa lei é a lei da propriedade privada. Quem usou aquele bem em primeiro lugar se torna o dono natural dele, porque essa pessoa misturou o seu trabalho com aquele produto natural, né? Que não era nem produto, era uma matéria-prima natural que se tornou produto pelo trabalho humano. Então, aquele produto é como que uma extensão do corpo da pessoa que trabalhou sobre ele. E com isso, então, nós temos uma forma de solucionar conflitos, né? E o Kant vai fazer uma coisa parecida aqui também, né? Não é à toa que muitos veem uma similaridade entre o Kant e os pensadores anarcocapitalistas, né? Mas o Kant não fala sobre propriedade privada nos termos dos anarcocapitalistas. Pelo contrário, ele inclusive defende a existência do Estado, ou pelo menos ele descreve o Estado e não procura refutá-lo, não procura criticá-lo de forma nenhuma, né? Depois eu escrevo mais aqui sobre isso também, né? Que a felicidade enquanto matéria da vontade não pode ser o motivo determinante, mas apenas a máxima individual, que precisa estar configurada numa forma a priorística. A máxima do amor próprio deve estar dentro da lei prática objetiva da busca da felicidade de todos os seres humanos, desde que se compreenda que o motor da vontade não pode ser a felicidade em si, mas a necessidade racional das condições formais de uma lei prática em geral que me impulsione de forma lógica a buscar a felicidade dos outros. Isso aqui é uma salada que o Kant faz, né? Ele pega lógica, felicidade, mistura tudo e apresenta nessa crítica da razão prática, porque é um negócio assim, eu tenho que saber que eu sou racionalmente obrigado a buscar a felicidade de todos os seres humanos, sabe? Então, a minha felicidade é uma coisa que pode ser meramente intelectual, não é nem um sentimento, é uma ideia. Eu me torno feliz
cumprindo essa lei universal de buscar a felicidade de todos os outros seres humanos, agindo na minha conduta como se eu estivesse sendo um serviçal da humanidade toda. Isso aqui realmente é cristianismo. Com essa parte, Rafael, eu queria falar também sobre como você faz a síntese do Berkeley e o Descartes, que Não, isso aí é a mim outro parece. assunto, cara. Não, isso aí é outro assunto. A gente tá falando de ética, Davi. Ah, tu é aristotélico, Isso aí é outro assunto. ética das virtudes. opa, Lá, parece ter uma vantagem sobre isso. Tipo, o Aristóteles não fala sobre felicidade também. Não como felicidade, tipo, só prazer, né? Uhum. Mas ele não fala como bem último que a gente pode alcançar por meio da virtude. E Sim, mas. parece ser mais adequado, porque assim, não falando que isso realmente anula nenhuma ética, né? Mas, tipo, tanto o Kant quanto os utilitaristas, eles têm um jeito de analisar esse compasso moral da humanidade, só que, tipo, psicologicamente a gente não funciona desse jeito, né? Uhum. Ninguém, tipo, na hora da ação, sei lá, na maioria da parte das nossas vidas, a gente não fica, tipo, não, realmente, será que a minha razão realmente confere ao que eu tô fazendo agora? Aí, tipo, ou, Uhum. ah, não, eu estou calculando 1000 jeitos que isso vai realmente trazer maior. Mas, isso talvez exista, né? Uhum. Como achar maior benefício pra mim, mas não do jeito que os utilitaristas podem ver, sabe? Uhum. E, e a ética das virtudes, por exemplo, como é que ela encaixa nisso tudo? Eu precisaria pegar Aristóteles para ler com profundidade, tá? Mas no estudo que fiz sobre isso, ouvindo pessoas, né, que estudaram ele, me parece que o Kant contraria o Aristóteles, porque no Aristóteles a felicidade, ela é a finalidade, sabe? Sim. Não tem esse ideal abstrato apenas de agir porque a razão indica que você deve agir dessa forma e ponto final, mas realmente ele fala de a gente buscar um equilíbrio na nossa vida, é, fugir dos excessos e também da escassez, Aristóteles, né? E a gente então encontrar esse caminho para que a gente cumpra a nossa finalidade na natureza, a gente encontrar o nosso propósito, a gente cumprir esse nosso propósito, né? Agindo no meio termo das coisas, sabe? E encontrando a felicidade nisso. Me parece então que realmente o Aristóteles coloca a felicidade como um motor. opa, oi. Não sei, faz tempo que eu li também, mas tipo, existem algumas pessoas que tentam atualizar a ética do Aristóteles ou colocar alguma coisa nele para tipo dilemas tipo atuais da filosofia moral ou não? Eu não sei. É uma boa pergunta, cara. Eu teria que procurar mais para saber como que tá a discussão moral ultimamente. Pelo que me parece, os filósofos em geral são todos utilitaristas hoje, sabe? Quem se dedica a falar sobre filosofia moral cai no utilitarismo, se tornou assim o pensamento dominante na academia. Sim. Eu vi um vídeo muito interessante que era sobre. Era filosofia moral no YouTube, né? Tipo, era mais pra zoar como o pessoal debate filosofia moral, mas tipo, ele colocou um problema muito importante. Tipo, ele começou a discutir coisas como, sei lá, era sobre prostituição e depois ele pulou pro assunto de necrofilia, sabe? Ou Hum, incesto. E aí, tipo, o começo da discussão era sobre prostituição, né? E era uhum, mais sobre mercado sexual, falando que, tá, o argumento principal do pessoal que defendia era, tá, isso aqui não é algo ruim intrinsecamente se for consensual. E se as duas pessoas participam, acabou. Tá legal, entendeu? hum, E aí as outras pessoas, tipo, que estavam se opondo nessa discussão específica falaram, não, isso aí é nojento, entendeu? uhum, É, Só que aí começaram a falar sobre outras coisas repulsivas, né? Como necrofilia e, tipo, incesto. uhum. E aí, como é que você contraria coisas assim, sabe? Eu sei que é uma coisa mais fora, mas não sei. Eu acho interessante mesmo assim. Como que eu julgaria pedofilia e incesto à luz dessas teorias Necrofilia. éticas? Sim. Pedofilia é mais fácil, né? Uhum. Mas tipo, necrofilia, por exemplo. Que dá pra achar vários casos, sei lá, o cara. Não sei. Pode ser, vai. Como é que você julgaria? A necrofilia em si mesma, cara, não tem nenhum problema ético.
A questão é que nós valorizamos os cadáveres, né, por aquilo que eles representam e nós criamos leis para proteger os próprios cadáveres. Então, Sim. ainda que a princípio a necrofilia não seja condenável, ela pode ser condenável em concreto de acordo com a valoração que uma determinada sociedade faz do cadáver, tá? Então é isso, assim, eu realmente não vejo nenhum dilema ético nessa questão, porque o cadáver é um objeto apenas, não tem individualidade, né? E então não teria nenhum problema, nem mesmo você destruí-lo, usá-lo como um objeto. Agora, considerando que esse cadáver ele é como que uma continuidade visível da pessoa que se esvaiu, se você considerar a pessoa como a mente, né, como a individualidade, aquilo que interagia conosco, o cadáver não é essa pessoa, mas ele como que representa assim aquela pessoa, porque a gente sempre está acostumado a ver o corpo da pessoa, né, agindo e a gente já intui que existe alguém ali, né? Não é apenas um conjunto de percepções o corpo, mas ele corresponde a alguém que percebe, alguém que reflete, alguém que age, né? Então essa pessoa se foi nisso que nós chamamos de morte, né? Se foi assim, no sentido de que ela não está mais presente, né? Seja porque deixou de existir, seja porque foi para outro local que nós não temos acesso. Mas o corpo dela está aqui. E isso é como que uma é uma forma dela continuar aqui simbolicamente, né? Então a gente tem esse corpo e isso gera um apego emocional nas pessoas. E eu não vejo nenhum problema nisso, sabe? O ser humano ter esse apego e ele querer proteger este corpo e criar leis que punam severamente as pessoas que fizerem alguma coisa com esse corpo, né? Então, assim, filosoficamente não tem problema nenhum, né? Mas concretamente a gente vai encontrar essas dificuldades e aí é que está novamente esse probleminha da ética, né? Será que dá para viver apenas pela razão, assim, abstratamente, ou a gente vai ter que considerar fatores circunstanciais, eventuais, individuais e até mesmo fatores que não têm uma racionalidade, né? Talvez o mais racional seria a gente considerar os corpos como meros objetos mesmo, a gente se conscientizar de que o corpo não é a individualidade e que com a morte não tem nenhum valor aquele corpo, sabe? Qualquer um pode fazer aquilo que bem quiser dele. Eu não sei. Eu, sinceramente, nunca tive esse negócio de ficar falando, eu quero que o meu corpo seja enterrado, seja bem cuidado depois da minha morte, sabe? Eu sempre tive uma consciência assim de que se eu morrer, não tem mais valor, sabe? O corpo, né? Isso é um pensamento meu, talvez seja até uma forma individual mesmo, que não se reflita nos outros, né? Então, eu acho é, se alguém realmente considera que o corpo tem um valor além, né, desse fato que eu citei, essa pessoa tem que ser respeitada e eu acho que a gente tem que considerar realmente o corpo como mais que um objeto em atenção a essa pessoa. Bom, Rafa, quanto a essa questão de não dar valor ao corpo, eu diria que é verdade que o corpo em si já não teria mais valor. Mas pelo fato de que, pelo menos dentro dele, já passou essa essência de vida, deveria pelo menos ter uma distinção entre objetos que são puramente sem nenhum resquício de vida, puramente sem vida. Entendo, é aquela questão biográfica, né? O corpo, ele realmente ele passou por muitas experiências devido a essa pessoa, né, que correspondia a este corpo. E nós como que nos acostumamos a identificar a pessoa com o próprio corpo, né? Então isso talvez justifique que a gente crie leis realmente para proteger o corpo. Mas essa proteção não é pelo corpo em si, é mais em respeito à memória das pessoas, pelo que me parece. Mas então, o Rafael, todo Hum. mundo, tipo, a resposta que ele. A resposta que ele... Perdão, me chamaram aqui. A resposta que o cara do vídeo deu foi meio que uma mistura de várias éticas, assim. O foco dele foi a ética das virtudes, sabe? E o que ele falou foi o seguinte: ele condena o ato moral, ele condena o ato da necrofilia.
porque ele pensou na ética das virtudes no sentido que a ética das virtudes informa sobre a qualidade moral de uma pessoa, né? Então, no caso, o exercício da virtude dela, o exercício das práticas que ela faz, entende? Porque é isso que é a ética para Aristóteles. A virtude é um exercício. E o que ele pensou foi necessariamente na relação que a necrofilia traz, que é uma relação que não tem consentimento, sabe? Ela é essencialmente não consensual, ela imita uma relação não consensual, né? Não, ela é uma relação não consensual. E, tipo, por esse fato, e por fato dessa relação explorar esse tipo de mecanismo, a gente deveria tomar cuidado no sentido de o que se deve ser ou não, tipo, qual é o nome? Se ela deveria ser permitida esse tipo de ação, sabe? Porque no sentido que, se isso for reproduzido mais à frente, não no sentido que todo mundo vai se tornar necrófilo ou todo mundo vai cometer ações não consensuais, mas no sentido de que não impedir isso vai fazer com que esses indivíduos cometam outro tipo de relações desse teor, sabe? Com outras pessoas. E aí, tipo, aí vem a pesquisa empírica, né? O vídeo mencionou que pessoas que cometem necrofilia são mais propensas a cometer outros tipos de crimes, que nem assassinato, sabe? E não só assassinato também. E aí eu fiquei pensando, tá, será que isso, ou seja, isso é meio que uma mistura de consequencialismo com ética das virtudes, sabe? Pelo fato dessa pessoa para ter essa prática que a gente que se baseia num princípio não aceitável, ela pode alimentar isso e pode cometer ações que podem ser piores no futuro, sabe? E aí foi esse argumento que esse cara deu em relação à necrofilia. Eu achei interessante. O que vocês acham? Eu acho muito perigoso esse pensamento, porque se a gente for ficar pensando dessa forma, eu vou proibir essa conduta aqui porque, embora ela não prejudique ninguém, a pessoa ela pode acabar extravasando esse modelo de conduta para alguma outra coisa que vai acabar realmente prejudicando os outros. Se a gente for pensar dessa forma, a gente vai adotar uma conduta tirânica com respeito a várias liberdades que as pessoas têm e vamos proibir condutas que, enfim, não são antiéticas e vamos acabar destruindo a própria liberdade. É o mesmo modelo de pensamento do religioso fundamentalista que fala assim: olha, nós não vamos permitir que o Estado reconheça o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque isso vai desconfigurar o conceito tradicional de casamento e futuramente teremos que permitir que a pessoa se case com um cachorro ou com uma árvore ou com um objeto, entendeu? Assim, fazer essas extrapolações, ao meu ver, não é algo racional. Você falou de pesquisas que indicam que os necrófilos são mais propensos a cometer crimes sexuais, não é? Então, talvez isso também seja verdade com respeito a pessoas que jogam jogos violentos, sabe? Jogos de tiros, jogos de assassinatos. Então, eu não iria tão além assim como esse cara foi, sabe? Eu diria apenas que não é antiético e, portanto, nós não podemos entender que existe uma razão absoluta para que a gente proíba isso, mas, ao mesmo tempo, os indivíduos podem valorizar o cadáver como uma continuação da pessoa que se foi, ainda que de modo simbólico, e por isso, em respeito aos sentimentos das pessoas, nós podemos tolerar que eles proíbam essa conduta. É assim que eu coloco. Sim. É porque eu acho que também tem que considerar o nexo causal, né? O nexo causal entre videogames também pode se falar, né? Mas isso não deixa, tipo, as duas ações necessariamente, tipo, como equivalentes, sabe? Ou, sei lá, pessoas que bebem ou são alcoólatras têm maior chance de, sei lá, causar um acidente de trânsito, né? Que é um exemplo mais banal. Eu não sei se dá pra estabelecer, tipo, pra algumas ações não dá pra estabelecer um nexo tão fácil assim. E também nem toda ação vai ter o mesmo tipo de punição. Eu não sei. Como é que se diga, Rafael? O que é que tu achou do debate assim do Farias e do Cafezinho? Que o Cafezinho ele defende que a moral pode existir sem Deus
E o Farias disse que a moral depende de Deus para existir. Eu não sei em qual lado ficar, e tu? Eu procuro. Eu entendo ter demonstrado, Davi, que a própria reflexão lógica demonstra que existe um modelo abstrato de conduta, sabe? Você, enquanto um ser racional, autoconsciente, senciente, sabe o que é essa busca da felicidade, sabe? O seu desejo pelo seu bem-estar. Então você tem que agir de modo coerente com isso, porque se você age de modo incoerente, aí você já está sendo o quê? Um ser contraditório. Se você age, você vai buscar o seu bem-estar. Isso é uma coisa natural. Ninguém precisa te ensinar a fazer isso. E como que você vai tratar um outro ser idêntico a você nesse aspecto como se fosse um objeto? Você vai estar sendo incoerente, primeiramente, porque ele não é um objeto, né? E em segundo lugar, porque ao fazer isso, você está autorizando logicamente que os outros também tratem você como um objeto. Então, é uma questão de coerência lógica. Se você preza pelo seu bem-estar, pela sua liberdade, você tem que respeitar a vida e a liberdade dos outros a fim de poder exigir isso deles também. Entendeu? Então, eu não vejo por que a existência de uma mente suprema deveria ser um pressuposto para a moral, tá? Eu não concordo com essa posição aí que você citou. Ô Diobrando, muta o microfone se você não for falar. Eu quero falar. Beleza, fala aí. Você discorda do argumento ontológico? Aí é outra questão. Vamos só fechar esse negócio da ética. Deixa eu falar um negócio aqui, ô Daving. Isso aí... questão da ética é muito difícil. Não é que difícil, é só bem complexo, honestamente. Ô Daving, esse tema que você está falando tem muito a ver comigo ultimamente, né? Porque eu estou... faz o quê? Faz umas 2 semanas que eu me tornei vegano, né? E eu sou criado no churrasco, tomando 2 copos de leite por dia, né? Eu tenho décadas de vida nas costas, né? Então está sendo uma mudança de 180 graus, sabe? É uma mudança assim tremenda. E é algo que fala comigo várias vezes ao dia, sabe? É diferente de uma mudança que você faz e aí você se lembra uma vez ou outra, né? Não, todos os dias essa mudança está batendo na minha cara. E é muito difícil fazer isso. Aí se eu for pensar nas razões que me levaram a isso, né? Será que foi porque eu busquei a minha felicidade, o meu bem-estar? Sinceramente, não foi. Foi porque eu cheguei a essa conclusão, primeiramente de forma lógica, de forma racional, apenas pensando. E mesmo assim, eu não adotei ainda esse comportamento mesmo me convencendo. Ainda levou um bom tempo até eu ajustar a minha conduta, porque eu me sentia incapaz de me adequar a este molde que eu encontrei pela razão, sabe? E eu comecei pouquinho a pouquinho com coisas banais, quase imperceptíveis, até que eu cheguei no nível que eu estou hoje, em que eu realmente cortei qualquer tipo de alimento de origem animal, né, do meu cardápio. E sobre veganismo. Então, esse meu exemplo mostra que como que um ser racional ele age, porque no caso tem gente que já se veganiza de uma hora para outra, sabe? A pessoa se conscientiza e no mesmo momento ela já abandona tudo. Eu não consegui. Eu fui antiético, eu fui imoral, talvez, mas talvez eu não estivesse preparado, porque eu sei que tem pessoas que dão esse passo, mas depois encontram dificuldades e voltam atrás. Eu não quis ser essa pessoa. Eu me sentiria horrível se eu tivesse começado e depois desistido e voltado para o ponto anterior. Eu queria fazer de uma vez que fosse para sempre, sabe? Definitiva.
Então talvez eu não fui antiético, mesmo eu fazendo algo que eu recriminava, mesmo fazendo algo que eu não gostaria de fazer abstratamente, naquele caso concreto, eu pesei as circunstâncias e falei: ainda não estou no ponto, ainda não estou preparado. Vou agir de uma forma antiética? De certo modo, sim. Eu não concordo com isso. Eu sei que eu estou financiando uma indústria que causa restrição de liberdade e de vida de outros seres sencientes como eu sou. Isso é incoerente. Eu não quero que eles sejam privados de vida e liberdade, mas ainda assim eu vou continuar consumindo esses produtos até que eu esteja preparado em todos os âmbitos para conseguir me livrar disso, sabe? Então, eu acho que essa minha experiência ela concatena todos esses fatores que a gente discutiu hoje aqui. E é assim que eu concluo. Entendi. Como é que se diga, esse negócio assim do veganismo, veio assim alguns argumentos assim contra, porque se o homem ele é igual a um animal, ele é apenas um animal que às vezes raciocina para conseguir o que quer, mas só que no fundo ele é um animal. Então que diferença faz ele matar, roubar, ele comer outros animais, inclusive? A essa primeira posição. E a outra é a seguinte: o homem é um ser racional, e tal racionalidade que lhe é imposta por natureza o faz superior a outros seres. Então quer dizer que eu tenho autoridade para escravizar eles por causa da minha essência racional. Ou eu seria apenas mais um animal e se comportaria de acordo com os meus desejos irracionais. Eu seria um animal irracional e poderia comer outros animais, inclusive. Eu ia falar dos assuntos paralelos que vocês tinham levantado, mas já que isso que você está falando tem a ver com ética, então vamos falar desse assunto aí, né? Que é uma continuação. Posso dar um ponto final da questão lá da necrofilia? Sim. Tipo, que eu acho que eu não deixei claro que, assim, tipo, o cara tinha mencionado, no ponto ele tinha falado lá sobre um estudo psiquiátrico sobre necrófilos, né? Hum. E ele fala tanto sobre o motivo, tanto sobre a reincidência dele em relação a crimes, tanto quanto, por exemplo, o desejo principal, tipo, um dos desejos mais comuns para necrofilia era o parceiro, era não ter um parceiro que não precisava ter consentimento, sabe? Hum. E aí, tipo, era isso que eu achava que a gente poderia rejeitar na ação, entende? Até como um Hum. fim em si mesmo, sabe? Uhum. Porque informa que o desejo daquela pessoa é não ter um parceiro que possa recusar aquela relação, entendeu? Então, Tipo, o necrófilo, além dele desejar o cadáver como objeto sexual, ele deseja fazer com outras pessoas também isso, ou seja, ele quer ter uma relação com uma pessoa a revelia da vontade dela? então, acho que não sei, acho que não seria exatamente, pode ser isso, né? Tipo, Ah. seria essa a extensão do argumento, tipo, o desejo dele de buscar essa relação como principal coisa da necrofilia, entendeu? Hum. Isso pode se estender ou não, entende? Por isso que essa prática não deve ser, tipo, ela não deve ser incentivada. Hum. Mas isso é porque, essencialmente, não, essa relação em si não é. Ela depende do desejo de não. Qual o nome? De não consentimento. Entendi. Cara, vocês perceberam que vocês estão discutindo racionalmente um tópico que é puramente emocional, de certa forma. Sim. Cara, mas veja bem, fala aí, ô Davi. Porque o Rafael, tipo, ele falou que dane-se. Ele achava. Tipo, ele acha que não tinha problema moral, entendeu? E ó, que isso pode ser algo que pode ser muito repugnante pra muitas pessoas, até pra mim, entende? Mas a gente consegue discutir racionalmente isso. Tentar, né? Mas por quê? Acabou o debate, Sim, sim. ou melhor, a discussão. Não, isso que você ia perguntar, ô Não, Cipriano. eu ia perguntar se acabou, porque eu iria perguntar se ele concorda ou não com aquele argumento, o argumento ontológico. Não, Ah, mas tá.
É que o Oda Wing levantou um tópico que tá dentro desse de ética, tá? Então acho bom eu responder ele. Ô Davi, você falou aí do argumento da racionalidade, o ser humano como superior, né? E se isso autorizaria ele a matar e comer os outros animais. Em resumo, era isso, né? Porque, por exemplo, eu coloquei em mente que se o ser humano ele assim tem uma essência racional, ele é superior aos outros animais que são irracionais. Ok. E como é que se diga? Ou então a gente vai dizer, tá, tá, o homem é apenas um animal irracional como qualquer outro. E então não tem problema agir feito comer outros animais. Mas veja bem, o ser humano, ele é superior para o quê? Sabe? O fato dele superar os outros animais significa que ele está autorizado a tratá-los como objetos, porque seria correto, do ponto de vista lógico, você causar a outros sencientes aquilo que você não deseja para si enquanto senciente, porque a senciência é a capacidade de perceber coisas de modo consciente. Em outras palavras, a aptidão de ter experiências em primeira pessoa, né? Se você sabe que aquele ser não é um conjunto de percepções, mas é de fato algo substancial, ou seja, é um ser que percebe assim como você, né? Ele tem um eu, uma subjetividade. Qual é a coerência de você privá-lo da existência pela qual ele preza, pela qual ele busca, né, ao fugir do perigo, e ou então de você causar-lhe dor, você fazer com que ele tenha algo desagradável, sabe? Se você pode evitar isso, né? Então, hoje mesmo eu vi uma versão do Dilema do Bond, né? Lá no YouTube colocaram um desenho. Veganismo, o dilema. Aí tem o trem passando e tem dois trilhos, né? Um dos trilhos tem uma vaca, o outro tá vazio. E o dilema é: e aí? Eu deixo o trem atropelar a vaca ou eu faço ele desviar? Sabe? E no fim das contas é isso mesmo. Esse que é o grande dilema. Eu consigo viver sem financiar a indústria que priva os seres sencientes de vida e liberdade. Então, por que eu vou financiar essa indústria? É só porque eu estou acostumado, sabe? Sendo que eu posso me desacostumar, né? É claro que essa imagem ela é uma simplificação muito grosseira. Eu coloquei a imagem no geral. Então, Mas em termos lógicos, o que é a dor? Defina dor. não, mas aí é uma loucura, cara. Você está falando para eu definir em termos lógicos o que é uma coisa essencialmente ah, concreta, uma coisa imediata, Subjetivo. subjetiva, individual, enquanto a lógica é uma coisa abstrata, fria, é um molde, sabe? Não tem sentido a sua pergunta. Você quer que. Tudo bem, a definição de dor eu posso dar a definição de dor. A dor é aquilo que é desagradável, aquilo que faz com que você fuja dela, sabe? É isso, cara. Não tem muito o que filosofar sobre a dor. A dor não seria Como é que se diga Pera aí que o Gilbrando tá falando. o que pode ser Pera aí, Davi. O doloroso Gilbrando pra tá mim? falando, Davi. Eu diria que a dor, de uma maneira bem resumida, seria a percepção da real natureza de um dano, ou a reação de um dano. Sim, é uma boa definição. Que E pra... causa dor pra mim pode causar prazer pra você. o que causa dor pra você pode causar prazer pra mim, sim. Então não Tava seria o objetivo discutindo. essa moral do veganismo utilitarista. Ô, Davi, você pode ouvir uma música que pra você seja desagradável, mas pra mim pode ser agradável e vice-versa, tá? Agora, de que modo isso justifica o fato de você fazer com que seres sencientes tenham a sua liberdade conspurcada, sejam torturados, sejam inseminados artificialmente, tratando-se de fêmeas, mesmo que não queiram gerar filhos, sejam apartados das suas crias e acabem tendo a sua vida Isso não é tirada? ótimo.
É porque, assim, o ser humano necessita eu ia falar que nem o Artman, é, da, da proteína animal e, como é que se Não diga, necessita. Isso já é provado também. Não necessitamos. Justamente, cara, os veganos, tem gente que é vegana há mais de um ano, pelo menos, e tá viva. Tipo assim, tem esses problemas aí também. Muita gente defende, você precisa dar proteína animal. Alguns médicos falam isso. E isso é falso. Eu, infelizmente, não tenho os argumentos à mão para te mostrar como, mas eu sei que isso é falso. E eu posso buscá-los. Eu fui falar com a nutricionista, logo de cara ela já falou: beleza, dá pra fazer sim, dá pra você voltar pra academia e render e ao mesmo tempo veganizar, sabe? Tranquilo. E os dois professores de educação física com quem eu falei também, que eu conhecia, né? Logo de Ah, cara eles falaram: sim, dá pra você suplementar, treinar na academia sem usar nada de origem animal. e tem várias sociedades de nutrição, a Sociedade de Nutrição do Reino Unido, dos Estados Unidos, até do Brasil, que muitas falam que em todas as fases da vida, depois de você nascer, a adolescência, a fase adulta, etc. Em nenhum desses momentos é necessário ter a proteína animal no seu corpo para que você se desenvolva plenamente.